Vamos lá, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal começar a chegar aí. Vamos, Né? porque Hoje senão vai. hoje vai ser só confusão. Não, eu já tô com umas perguntas aqui que o pessoal me fez antes, né? Já querendo saber. Não sei se alguém foi para você para te perguntar alguma coisa também, Ai, me mas eu já tô perguntaram, com a me pergunta. mandaram algumas coisas, Então, mas assim, no fundo a gente vê que deve ser bem parecido, né? sim, assim, uma coisa que eu tô percebendo, quanto mais eu falo sobre, e eu não sou especialista, eu não sou advogado, eu não tenho formação em direito, eu tive uma pessoa dentro da minha casa, meu padrasto, que é formado em direito, então eu acabei tendo, assim, aquele conhecimento básico de ficar conversando mesmo, então isso facilitou um pouco a minha vida na hora de ler uma lei e entender o que ela está querendo dizer. Porque Então, é o mega conhecimento que eu complexo. tenho pois é, que é bem assim, o vocabulário é bem diferente do que a gente está acostumado a ver em livros de literatura, né? Num todo. Então, eu reparo muito, assim, que se não fosse essa facilidade, nessa sorte que eu tive de ter uma pessoa dentro da minha casa, talvez eu também não tivesse essa capacidade de entender, né? As pessoas não conseguem entender o que a lei está querendo dizer. E tirando a questão toda da lei, a gente ainda tem toda aquela o enfrentamento que o ECAD tem toda uma regulação própria, as Uhum, associações, a questão de internet, de plataforma digital. A lei é de 98, então não existia nada disso. Então sim, ficou mega complicado para o artista entender o que ele recebe, de onde ele recebe, como ele faz para receber. E assim, isso não é coisa de artista pequeno, tem muito artista grande que assim já foi sacar R$ 1 milhão no ECAD nossa, pela associação dele. que sorte que ele conseguiu, né? É, porque você tem 5 anos só, né? Se você não Sim, reclamar em 5 anos, aquilo vai ficar para a associação, para o ECAD. E é muito comum o pessoal deixar dinheiro lá. Falar, sim. ai, mas eu sou um grande compositor. Mas você manda para todos os seus amigos, você manda, um vai mandando para o outro, quando você vê que tem 1.000 views. Aquilo é um dinheiro, gente. Com certeza. Sem contar que eu já vi muito caso também de compositores assim que não são grandes artistas, não são grandes intérpretes, mas que a partir do momento que um intérprete de maior porte tem acesso àquela música dele, toca aquela música dele, imagina o quanto que um compositor E pequeno receberia exatamente, fica rico. eu tenho assim, a gente já trabalhou junto, ele é produtor e hoje ele é intérprete, artista. Mas ele começou a carreira dele na música compondo. E ele compôs para o Henrique Juliano, para Marília Mendonça. Ele tem uma grana, cara. Que assim, ele montou uma produtora, ele montou a dupla dele, investiu no marketing e sobrou dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Gente, Muito dinheiro. vamos. Agora que a gente já deu uma aquecida aqui, que esse foi só o pré-papo, só o pré-papo. Agora que a gente já deu uma aquecida, né? E o pessoal está começando a chegar, vamos começar de fato, né? Para quem nunca me viu na vida, eu sou a Monique Ferreira, eu sou produtora, trabalho no mercado de bandas independentes há 17 anos, estou sempre muito próxima das bandas, vendo quais são as dificuldades, vendo quais são as questões. E devido aos últimos acontecimentos, que não foram nem independentes, né, os últimos acontecimentos do mainstream do mercado musical brasileiro, que a gente teve problemas com Ludmilla e Anitta e problema com o Thiago York e Ana Vitória, Nossa, eu vi surgindo muitas dúvidas sobre direitos autorais. Né? As pessoas não faziam a menor sim. ideia, as pessoas viam aquele conflito e não conseguiam entender o porquê aquilo era um conflito, onde estava o conflito, Parecia por que picuinha. que registra. Parecia picuinha, né? De todos os lados, assim. E eu tive uma sensação de desserviço muito grande de certos artistas, de ficar dando a entender coisas que não são bem assim, É né? porque De assim, é uma parecer que coisa a que lei você não estava sabe. protegendo o compositor daquela forma, né? Porque assim, não é todo produtor, porque existem, né? Assim, para quem não sabe, o produtor musical é uma coisa, o produtor de carreira é outra, o produtor de turnê é outra. Então, quando a gente fala produtor, você pode estar falando de 20 pessoas diferentes com funções diferentes. Mas assim, o que, principalmente aquela questão do Thiago York, ele é muito de ruim, né? Ah, ele é egoísta, ele quer prejudicar. Mas assim, as pessoas não entendem que
Quando você compõe alguma coisa, você é tão dono dela quanto você é da sua casa. Ela é sua. E assim, principalmente falando de arte, a gente está falando que às vezes você não quer que aquele arranjo seja feito. Às vezes você, Monique, você sabe melhor do que eu, o artista demora muito para se repaginar, né? Para se encontrar e falar, quero isso Sim. aqui. Principalmente no mainstream, quando ele estoura da noite para o dia. Para ele ser dono dele, demora um tempo. Às vezes o cara, ele quer trabalhar uma nova imagem dele. E aí vem um escritório que quer gravar uma coisa que vai remeter ao passado dele. Ele vai ter um desserviço dele, porque ele ganha dinheiro, gente. Ele não rasga dinheiro à toa. E a gente está falando de mainstream total. Mainstream de tocar na televisão, de tocar no rádio, que são os índices mais altos de autoral que você recebe. O valor dessas mídias são muito altas. E eles serem Sim. Eu vou aproveitar essa deixa, né, já que você falou dessa questão, que é o que muita gente não sabe, que segundo a lei brasileira, você não pode fazer nada. É exatamente o que você falou sobre a casa. Ninguém vai entrar na minha casa se eu não autorizar. Né? Ninguém pode usar uma obra sem autorização do autor, da pessoa que é responsável pelo direito autoral daquela faixa. E a gente tem uma pergunta aqui sobre isso, que é da Isabel, lá de Porto Alegre, do pessoal do Quarentena Independente. Fiz uma live com eles, foi incrível. Beijo enorme para vocês. A pergunta dela é o seguinte, tipo, se ela usar uma música de terceiros no vídeo dela, tipo, vou usar o exemplo que ela deu, que foi dos Beatles, sabe? Ela nunca vai conseguir uma resposta de nenhum Beatle na vida dela, do responsável pelos direitos dos Beatles, nunca vai conseguir. Você é um artista independente brasileiro, você nunca vai conseguir autorização para usar. Se você usar assim mesmo, tipo, peitou, foi e usou, o que pode acontecer? Você precisa pagar? Você só dá os créditos e está tudo bem? Como é que funciona esse procedimento? Primeiro que assim, você vai colocar os créditos. E isso a gente está falando de música, de uma fotinho que você pegou no Google e colocou lá no seu vídeo. Ela é a obra de alguém. Um quadro, tudo. Você colocar os créditos é obrigatório. Mas aí a gente vai para um artista gigantesco. Acho que o maior artista da história da música, que são os Beatles. Uma maneira muito simplificada de você conseguir isso, porque assim, você não conseguiu, lógico, você não tem o telefone do Paul McCartney, né? A gente sabe disso. Mas se você trabalha com uma editora, por exemplo, a editora tem os contatos de gravadora. E eles solicitam, eles fazem esse serviço para você. Mas não tenho, sou um artista super no começo, quero só fazer. O que vai acontecer? Pode cair seu vídeo, né? Isso é bem comum, porque o artista, além de dar a concessão da obra, ele tem que dar uma concessão específica do YouTube no canal dele. Então, pode derrubar o seu vídeo. Isso acontece demais. Tem artista, por exemplo, Bruce Dickinson. Isso aconteceu com um amigo meu. Ele mencionou o Bruce Dickinson em um vídeo. Derrubaram o vídeo. Porque o nome não pode ser dito. Porque é assim que eles trabalham a marca. Então, pode derrubar o seu vídeo. Só que aí, assim, eu fiz um cover. Normalmente, essa pessoa ela não vai fazer um videofonograma, né? Que é um registro. Ela não vai trabalhar em cima daquilo. Então, como ela não vai gerar lucro, ela não tem que pagar. Porque o que você paga para o compositor é uma porcentagem do que aquela música te gera como intérprete. Você não gerou nada, você não tem o que pagar para ele. Mas ele pode derrubar porque é dele. Então, na maioria dos casos, a partir do momento que ele não autorizou a usar, né? Inclusive, uma informação importante, porque a gente fala assim, não, se os Beatles perceberem que você usou a música deles, vão te derrubar, e você já vai estar pensando, os Beatles nunca vão perceber que eu usei. Não é assim que funciona. Sim, não é uma pessoa, não é um ser humano que fica lá assistindo vídeo por vídeo do YouTube para procurar as músicas. O YouTube tem um algoritmo louco. Ele tem um algoritmo louco que ele consegue identificar. Inclusive, se você usar o fonograma, ele derruba teu vídeo imediatamente quando você usa, se a editora não tiver autorizado. Você tenta subir o vídeo, ele carrega e ele fala,
contém conteúdo autoral de terceiro e já cai. Muitas vezes isso acontece, que é o ideal. Mas assim, para as pessoas entenderem melhor como funciona, bandas de mainstream, elas têm editoras, que são, assim, abaixo das associações. Então, elas fazem todo esse trabalho de conferir a execução pública da obra, e elas têm mecanismos próprios, elas têm robozinhos que ficam circulando todo tipo de mídia digital, até de outras formas, mas mídia digital é grande, e elas passam a falar: ei, você, essa música tem dono, toma aqui o boleto. Ou elas derrubam o vídeo como boleto. Pode acontecer. Sim. Eu já recebi, assim, eu já vi que tem vários tipos de notificação, né? E, tipo, eu publico no meu YouTube também vídeos de cobertura de evento. Tipo, fiz a cobertura de evento, tô lá, filmei um trecho do show e publiquei. Faz parte, Sim. inclusive, do meu trabalho. Eu já recebi notificação da editora no sentido de, tipo, o seu vídeo não vai cair, tá tudo certo, mas a monetização dele vai toda pro artista, ou vai parcial pro artista, dependendo do trecho da música que você tiver usado. Então, ainda tem mais essas questões. Então, impossível saber o que vai acontecer. Vai ter editora, dependendo do artista, mas às vezes, artista, dependendo do porte do artista, ele não tem nem essa decisão, né? Porque eu já vi muito artista, especialmente de pequeno porte, falar que a editora simplesmente lima as coisas e eles não têm nem esse diálogo com a editora de pedir, de conseguir pedir. A editora já derruba as coisas e pronto. Exatamente. Né? Dependendo do caso. Quando você está sendo mais assessorado, você vai fazer esse trabalho antes. Só que às vezes não tem estrutura financeira para você ir lá e consultar alguém e virar para essa pessoa e falar: e aí, como é que eu faço? Então, o artista que ele é menor, ele participou de um evento legal, ele quer colocar aquilo, ele quer mostrar que ele está trabalhando, que ele está acontecendo. E a editora vai lá e derruba. Às vezes não é nem a editora, é o que o artista, o compositor, assinou com a editora. Porque quando você vai lá assinar com a editora, ela pergunta: como você quer que eu trabalhe para você? Você quer que eu derrubo direto? Você quer que eu vá atrás do dinheiro? Tem editor, inclusive, que vai entrar em contato com esse artista e vai falar: você quer a liberação dessa música para fazer sua versão? Eu posso dar. Aí você me paga X, e aí o artista vai te liberar, você vai poder trabalhar nisso dentro de um álbum seu. E eles liberam. Então vai muito do que o artista que contratou a editora combinou com a editora. Porque às vezes perfeito. O cara contratar a editora e ele não saber exatamente o que a editora faz. Então ela sai. Era esse ponto que eu ia te perguntar agora. Esse ponto que eu ia te perguntar agora. Vamos explicar para a galera que a gente entrou no papo de editora, né? E muita gente nunca teve contato com a editora e não sabe nem o que a editora faz. Então, qual é a função da editora na carreira do artista? A editora é a maior mão na roda que o artista vai ter. E assim, produtores bacanas são os primeiros a falar: puta custo-benefício. Vai lá e procura. Por quê? Porque a editora, primeiro que se você é compositor, ela vai atrás de todas as execuções públicas da sua obra, de todos os tipos. Você só tem que perguntar para ela: olha, você confere mídia digital? Porque nem todas fazem isso. Então, assim, ela vai atrás disso. Ela, se você é um compositor, ela sabe preço de mercado, liberação, para você até conseguir fazer que outros artistas gravem a sua obra. Quando você quer gravar a obra de alguém, ela intermedia isso. Ela vai atrás do contato para você poder fazer sua versão. Ela vai conferir item por item se você está recebendo o valor certo. Se todas as edições, algumas editoras fazem um trabalho de consultar o YouTube, porque assim, às vezes o público vai, isso acontece muito em bar, né? A gente sabe. É evento de bilheteria, mas eles não recolhem, eles não informam o ECAD. Só que a galera vai fazendo vídeo. E aí a editora vira para o ECAD e fala assim: olha, tal lugar, tal dia, tocaram a música do meu artista e não, ele não recebeu.
Aí o ECAD vai virar para o organizador do evento e falar: você tinha que ter feito porque é por bilheteria. Então toma aqui que agora você vai pagar. Então a editora, e ela te cobra normalmente de 25% do que você tem a receber. Você não tem que pagar nada para ela do seu bolso se descapitalizar. E ela te dá a certeza que você está recebendo certo e faz toda essa politicagem da música por você. Então a editora, principalmente para quem não quer ou não pode ou acha isso muito complexo, ela faz aquele serviço braçal mesmo de você receber um dinheiro que é seu. E não deixar nada para o pecado, não deixar nada para sua situação. Então, uma outra dúvida que eu vejo muita galera tendo é justamente em relação a essa parte. Tem até uma pergunta relacionada a isso, mas eu vou guardar essa pergunta para a gente Eu vou até estender o tirar assunto. print das perguntas que estão rolando aqui, que aí depois a gente responde se não der tempo. Ah, perfeito. Perfeito. O João está fazendo pergunta aqui, maravilhoso. João é um dos meus filhotes, trabalhou comigo no show de Sandy Júnior, é incrível esse garoto. A Oi, pergunta dele, João. inclusive, também é uma pergunta que a gente vai entrar muito no tema. Depois também, que eu quero falar muito sobre essa parte audiovisual, que a galera enlouquece também. Mas então, o que eu queria falar agora, nesse momento, é que o seguinte, tem duas coisas diferentes, que é você criar algo e você registrar algo, né? Sim. E a galera se embola muito nessa coisa, tipo assim, mas a partir do momento que eu não sou registrado, tipo, eu vou me registrar e daqui pra frente eu vou conseguir as paradas. Tipo, eu nunca registrei a música na minha vida, eu tô registrando hoje, daqui pra frente eu vou conseguir ganhar meu dinheiro. E é o que a gente falou quando a gente tava fazendo o nosso pré-papo, que as pessoas não Sim. sabem que a partir do momento que você escreveu, a lei é muito direta em relação a isso. Se eu pegar agora e desenhar um bonequinho aqui no meu caderno, este bonequinho é meu. Não importa se eu nunca registrar esse bonequinho na minha vida. Ele é Exato. meu. O registro não é necessário. Não é Né? necessário. Assim, é uma coisa que é muito legal. Oi, Ale. O Ale é vocalista de uma banda sensacional autoral que chama Ancestral. Gente, muito sensacional. E assim, o que a galera não consegue entender. Lógico, se eu trabalho com você, o que eu vou fazer? Eu vou registrar a sua obra na Biblioteca Nacional. É o mais correto? É. Te dá 100% de certeza? Dá. Só que a lei meio que conhece o Brasil, né? Então, ela não obriga você a registrar, mas você tem que ter prova. Então, assim, Uhum. o boneco é seu. Seu desenho, sua criação é sua, ninguém vai tirar de você. Mas, por exemplo, um papel, ele tem data? Não. Você tem testemunha que você desenhou ele agora e não há 20 anos atrás ou 20 anos para frente, quando ele for usado por outra pessoa? Então, é muito importante. Não precisa registrar na Biblioteca Nacional? Não, não precisa. Mas você precisa ter comprovações da data de origem da sua obra. Porque se Uhum. alguém replicar, é com essa data que você vai tomar as medidas, que aí são medidas judiciais, mas precisa da prova. A gente chama isso, quando você não quer fazer o registro, você precisa de uma prova de anterioridade. Então, eu preciso comprovar que o meu registro, mesmo que ele não seja oficial, ele é por e-mail, ele é por WhatsApp, antes se fazia muito pelo correio, ele é anterior àquele plágio. É isso que eu preciso Uhum. provar. Então, e assim, outra coisa que é muito importante a galera entender. Compus um riff, é desse tamanho. Cara, sobe para o seu e-mail, sobe para o YouTube não listado. Tenha várias comprovações, porque o ruim da comprovação digital é que amanhã você decide dar um pau no YouTube e ele baixa tudo. Uhum. Some. Você faz o quê? Você perde? Então, assim, procura vários meios de ter comprovação. Manda para você no WhatsApp tirar print, manda por e-mail, coloca no YouTube, manda para o seu amigo, manda o seu amigo guardar no e-mail. Se assegura, porque não precisa Uhum. de registro, mas se alguém fizer o plágio, você precisa de prova. Sim.
O esquema do correio que você falou é até bem interessante, né? Porque o formato que se fazia isso antigamente, que eu acho que ainda é o mais seguro, eu ainda Eu recomendo também. esse justamente por causa disso, porque pode dar um pau. Você pega, artistas anotem, que esse é macetinho, esse é hack de sistema total. Esse Você é. vai pegar, você vai colocar a tua, tipo, vai escrever, redigir, coloca letra, tablatura, cifra, tal, coisa toda da sua música, coloca dentro de um envelope, lacra, envia por correio para si mesmo ou para quem você quiser que você confie e guarda esse envelope lacrado e faz por carta registrada. Só que tem que guardar lacrado, porque senão o que garante que você não abriu aquele envelope e colocou o negócio ali dentro depois? Entendeu? Então você guarda lacrado, deixa lá quietinho, e quando você entrar na justiça, você vai levar aquele envelope lacrado, abrir na frente do juiz, lá no momento da audiência, e pronto, ele vai ver que o documento já estava ali feito e tudo certo. Aí você vai abrir o Kinder Ovo. E aí Exatamente. vai sair. Então, isso não é a forma mais segura. Parece arcaico e, assim, muito artista jovem, né? Olha para a cara da gente quando a gente fala e fala assim, nossa, correio, mas eu salvei, sei lá, na nuvem. Cara, quem garante que isso não vai dar falta? Sim, Eu cara, e eu garanto que falo o por envelope não experiência. dá. Não, e eu te falo por experiência. Eu tive um e-mail da Hotmail há, sei lá, 15 anos atrás, e eu tinha um monte de e-mail que eu guardava lá e desapareceu. Um belo dia eles cruzaram lá com. Eles juntaram, transformou tudo em MSN. Quando eu entrei no meu e-mail do Hotmail, tinha desaparecido tudo. Eu perdi tudo que eu Então, tinha registrado lá. Então, assim, imagina se fosse uma música, se fosse uma coisa que eu precisava desse registro. Eu teria perdido completamente. Então, assim, nem que vocês tenham que separar um cômodo na sua casa para guardar envelope fechado, entendeu? Mas façam coisas que olha, gerem o registro. compra um armário, é o mais seguro. É muito mais seguro. Por isso que a gente acaba falando para o artista para ele pagar, que não dá nem R$ 10 para a Biblioteca Nacional de Registro. Porque, inclusive, a Biblioteca Nacional de Registro faz por correio. Uhum. E já houveram discussões na justiça onde a pessoa juntou o protocolo do correio, falando eu enviei para a Biblioteca Nacional nessa data. E valeu. Então, assim, é arcaico? É, mas é mais fácil você se assegurar que você não vai perder um envelope do que o sistema de uma empresa multinacional um dia não vai dar bug, ela não vai sofrer uma fusão e sumir. Você tem que ter Exatamente. as coisas no seu controle. Exatamente. Isso é Bem, uma com coisa isso a que gente faz parte. respondeu. Com isso a gente acabou respondendo, já eu falei que a gente ia acabar estendendo o assunto e acabar respondendo. Foi a banda Mibel, de Belém do Pará, beijo para os meninos, que fizeram exatamente essa pergunta. Se as músicas não estão registradas, é possível buscar legalmente os direitos pela música em caso de plágio? Sim, possível, mas só se você tiver como comprovar que você pensou nessa música antes. E não adianta só você pegar e considerar a data que você subiu a música no Spotify, por exemplo, porque se o cara que te plagiou tiver algum registro anterior a isso, dele tocando a música em casa com os amigos, um vídeo que ele tenha feito que tem uma data em algum lugar e com as Você, ó, testemunhas, entendeu? Não vai dar certo. Não vai dar você certo. vai se prejudicar. Isso é um Ó, fato. vamos a mais essa pergunta aqui da João, tua pergunta veio primeiro, mas como é para audiovisual, eu tô tentando acumular os assuntos todos num lugar Focar. só. Então vamos segurar o João um pouquinho e vamos para a pergunta da Isabel, que ela pergunta, isso aqui também é outro dos temas que enlouquece todo mundo. DJs que tocam sets variados, eles precisam pagar ou é o produtor do evento que tem que pagar? Então, houve até um tempo atrás, agora na pandemia, uma puta de uma discussão que tinha um projeto de lei que quem ia ter que pagar era o DJ. Na verdade, o intérprete da Uhum. obra. Mas, via de regra, quem paga é o produtor do evento, porque ele recolhe em cima da bilheteria. Então, assim, eu faço um evento e eu vou contratar um DJ para o meu evento. 10% da bilheteria de cada ingresso tem que ser arrecadado para o ECAD, em cima do setlist. Eu vou informar para o ECAD, o produtor vai, quais foram as músicas que tocaram. E vou recolher 10% de cada ingresso vendido.
Ah, tem ingresso de camarote que é mais caro, de pista que é mais barato. 10% de cada um. Então, se tem ingresso que é Uhum. R$ 1.000, 10% de R$ 1.000 daquele. Não é pago. E tem que entregar o set list. Então, quem paga, na verdade, não é o DJ. Quem paga é o produtor do evento de bilheteria. Certo, eu só vou abrir um parênteses aqui, vou estender a pergunta um pouquinho, porque o DJ, ele tem uma questão também dele lançar esse set, tipo, subir esse set no Spotify, que seja da vida, né? Isso Sim. já é outra situação. Se o DJ está mixando uma faixa, quando o DJ está mixando, ele está gerando um fonograma em cima. E aí, Mayara, vou Exato. deixar você responder, vou deixar na tua mão essa também. Diferença entre obra e fonograma. Gente, obra nasceu aqui, completa. Assim, olha, eu criei, eu imaginei e eu botei na realidade. Isso é uma obra. Assim, a gente pode usar um exemplo de um quadro. Você compra o quadro em branco e as tintas. Você vai pegar o pincel e vai fazer cada detalhe. É uma obra. Assim é a música. Cada detalhe, cada pincelada, então o riff, uma palavra da letra, tudo dela, você está compondo. Isso é uma obra. O que você compõe, cria, é a obra. O fonograma é uma versão dessa obra que você registrou e que você vai trabalhar em cima. Então, eu entrei no estúdio, eu tenho minha obra. Eu vou lá, eu vou ser pré-produzida, eu vou fazer arranjo, gravação, mix, master, tudo até lançar. Essa versão final que eu vou colocar nas minhas plataformas digitais, vou trabalhar como artista, é o fonograma. Então, o fonograma é uma versão da obra. Uhum. Perfeito. E é aí que entra a diferença também entre os direitos autorais e os direitos conexos, né? E Muito. que isso diz muito respeito à diferença do por que se paga uma coisa diferente quando é um show ao vivo do que se paga uma coisa diferente quando você está vendo a música no YouTube, no Spotify. Quando a gente está Sim, falando de uma gravação mecânica, tipo, é quase um objeto, sabe? Se você sim, pegasse assim, você conseguiria colocar assim um objeto, aquela caixinha que é a sua música criada, esse é o fonograma. Quando a gente fala da obra, tipo, é a execução da música ao vivo, seja ela em formato acústico, em formato plugado, formato vídeo orquestra, formato remix, gravado. formato que for, essa execução ela não está gerando um fonograma, a não ser que ela seja gravada e gere um outro objetozinho desse. Mas assim, quando Sim, a banda está ali tocando ao vivo, ela basicamente está executando a obra. Ela não é está uma execução utilizando pública. do fonograma, exatamente. Ela não está utilizando do fonograma, ela está Não. executando publicamente a obra. E é por isso que ao vivo não existem os direitos conexos. Agora eu vou passar a bola de novo para a Mayara responder e explicar para a galera o que é direito conexo, que isso também é outra coisa que todo mundo tropeça. Gente, muita gente não sabe nem que existe, né? Isso acaba, É. às vezes, sendo um problema. Então, assim, vamos imaginar, vamos pegar até artista consagrado do mainstream do Brasil hoje faz muito isso. Eu saí da minha banda, só que eu compus, aí eu falei com os colegas, compositores daquilo, eu falei, posso levar essa música? Posso tocar ela no meu show? Posso trabalhar em cima dela de novo? Eles falam, ok, vai lá e faz. Eu vou regravar ela. Eu decidi fazer uma coletânea da minha carreira. Eu vou levar essas músicas comigo. Elas vão ser gravadas por aquela banda? Não. Vai ter a minha banda atual que vai performar essa música. Eu vou ganhar como intérprete, pressupondo que eu estou cantando. E eu vou ganhar como compositora. Só que esses músicos que agora me acompanham na minha carreira solo e vão gravar isso, eles vão ganhar uma parte da execução pública desse fonograma. Então, lancei um DVD, o DVD está vendendo, ele tem um recolhimento em cima disso de direitos autorais. Mas tem o direito conexo, que é quem me ajudou a fazer aquela versão, que a gente já combinou que é o fonograma, uma versão final, mas não compõe. Mas ele trabalhou naquilo, né? Você está escutando aquela guitarra, aquela bateria, isso são de outras pessoas. Essas pessoas também recebem pela execução do fonograma. E é o que a gente diz que é direito conexo.
Direito conexo, ele tem conexão com o direito autoral. Então, toda vez que o autor Perfeito. recebe, quem está conectado à obra também recebe uma porcentagem menor. E aí a gente entra na próxima pergunta da Isabel, porque sim, eu tenho várias perguntas dela. Maravilhosa, Isabel. Incrível, ela fez um documento e me mandou o documento com as perguntinhas organizadinhas, cara. Essa garota é maravilhosa. Maravilhosa ela. Então, ela fala sobre uma prática comum nos Estados Unidos, que não é tão comum aqui, né? Tem aquela típica prática de encarte de CD, né? Os antigos encartes, que é horrível falar disso como algo tão antigo, né? Eles são muito mais organizados com créditos do que a gente, né? Eles escrevem música, composição, letra, instrumental. Tem 15 autores, porque eles especificam separadamente quem fez o que na composição. Né? O que ela pergunta é se no Brasil, e como é que isso funciona no Brasil? É uma coisa diferente a letra da música, como eles separam lá bonitinho, ou se a gente separa aqui só por prazer mesmo de acertar no crédito? E no sentido de autoria, quem escreveu a letra é o autor ou todo mundo é o autor? Cara, isso a gente vai mexer assim nos brios da indústria musical brasileira. Porque assim, a lei é igual lá e aqui. Assim, só para deixar claro. Quem é compositor? É só quem escreveu a letra, porque isso é uma cultura que a gente tem. Eu escrevi a letra, a música é minha. Cara, não é nada disso. Qualquer pessoa que contribuiu para aquilo, por uma forma que tomou, é compositor. Eu até uso um exemplo que, por exemplo, a música Sweet Child O' Mine, que é super famosa. A letra toda é do Axel, mas o solo de guitarra é do Slash. O que ficou mais famosa na música? Sem dúvida nenhuma, o solo de guitarra. O solo de guitarra que todo mundo conhece. E o Slash também é compositor. Imagina se ele viesse para a filosofia brasileira eu não escrevi a letra. Quanto de dinheiro ele teria perdido em 30 anos? É uma coisa que as pessoas têm que pensar. Nossa. É melhor não pensar, né? Não, eu não quero nem pensar nessa possibilidade, gente. Imagina a quantidade de vezes que essa música já foi executada. Exatamente. Então, o que o artista tem que entender na hora de ir lá, quando ele faz o código do fonograma dele, é que quando você está no estúdio para lançar a sua obra, você não sabe que parte que vai dar vida à obra. Você não sabe o que vai fazer o boom da sua música. E as pessoas, claro, assim, a legislação brasileira ela é bem flexível. Então, eu escrevi a melodia e eu escrevi a letra inteira. E você fez o solo. Só. Você não sabe se vai ser o solo, se vai ser a letra, o que vai ser que vai fazer ela explodir. Eu chego com você e falo, Monique, vamos fazer o seguinte, eu compus 70% da música. Eu coloco lá, compositores, 70% eu, 30% você. E isso é combinado entre os compositores. Não existe a lei falar a letra é 50%, o refrão é 20%. Isso é de ética, de bom senso. Mas, assim, falta muito bom senso e muito conhecimento nessa parte. Das pessoas acharem que a composição é a letra. Não é. É tudo. Da música é composição. Senão Beethoven nunca teria escrito nada. Exatamente. Ele não seria um artista, não seria um compositor. Exatamente. Então, acho que quando a gente... Bandas instrumentais e etc. A gente tem que lembrar, né, que nem tudo é vocal. Né? Quando a gente pega para o artista que está no início da carreira e leva a essa coisa bem grande, fica mais claro dele entender. Né? Grandes sinfonias não tem. E são executadas há 100, 200 anos. Imagina se a pessoa não recebesse por aquilo. Não, gente, é o tipo de coisa, eu acho tão inconcebível, assim, uma das coisas que mais me incomoda nessa relação dos direitos autorais e direitos conexos é que o fato das pessoas não saberem
faz elas perderem demais, porque assim, eu trabalho com banda independente, banda que não tem um número gigantesco de ouvintes, e de vez em quando os meninos chegam, caíram duzentinhos aqui. Cara, pensa hoje, o que é R$ 200 na sua vida? Tipo, que você não sabia que ia vir, você não sabia que ia chegar. De repente você olha a conta e tem R$ 200 a mais na sua conta, de tempos em tempos, assim. Entendeu? Pensa assim, só. Eu fiz até, me mandaram uma pergunta que eu acho que está bem pertinente com o que você está falando. Que eles falavam de pagar o famoso jabá para tocar em um evento. Cara, às vezes o jabá que você vai pagar é menor do que o que você vai receber de autoral por ter tocado naquele evento as suas músicas. Então, por isso que... Deixa eu entrar num outro ponto também, que é a maior crise que a gente tem em relação aos direitos autorais, que é a contradição do ECAD, né? Que ECAD, ninguém ama o ECAD, mas todo mundo sabe o quanto ele é necessário. Nossa, né? Ninguém concorda com o que ele faz, entendeu? Não com o que ele faz, com o formato que ele faz, mas assim, o que muita gente não percebe é que o erro não é do ECAD, o erro é seu compositor. Você, compositor, não faz ideia do que você está fazendo e por isso você não deixa o ECAD trabalhar. Por quê? O pessoal fala, eu estou pagando para o ECAD. Brother, eu não estou pagando eu sou produtora de evento, eu não pago um centavo para o ECAD, eu pago para os compositores e o ECAD recebe uma porcentagem disso pelo serviço que ele está fazendo de repassar. Justíssimo. Agora, se você, banda autoral que tocou no meu evento, você não foi lá pro ECAD avisar que você ia tocar, que aí é onde entra o trabalho da sua editora, no caso, mas se você não tem uma editora, você tem que fazer isso. Sim. Você tem que você envia uma lista, você envia essa lista direto para a sua associação. E a sua associação ela vai receber aquele dinheiro e aí ela vai saber que ela tem que te repassar porque você tocou tal dia, tal hora e entrou tanto dinheiro para você. Então, você queria que o ECAD tivesse em todos os eventos do mundo ao mesmo tempo vendo o que está acontecendo lá. É muito importante, assim, as pessoas têm que entender que o ECAD, ele não atende o compositor direto. O ECAD é administrado pelas associações. Então, a associação ela tem uma puta voz ativa, porque ela administra isso aqui. Só que, assim, o que acontece? Às vezes o cara vai lá, ele nem é compositor, mas, assim, normalmente é só quando ele compõe que ele vai procurar uma associação por essa dificuldade dos conexos que a gente falou. Mas ele vai lá, aí ele faz a inscrição dele numa associação que ele bem entende. Ele não deixa o repertório dele na associação atualizado. Ele sai fazendo obra e ele não avisa a associação que é o dele. Como a associação... Voltando ao seu exemplo, do seu bonequinho. Como a associação vai saber que esse boneco é seu se você não avisa para ela que você desenha um boneco? E que você mostrou ele para alguém? Exatamente, é fiscalização. Tipo, a gente fica querendo cobrar fiscalização do ECAD, tipo, nunca bateu fiscal do ECAD no meu evento. Cara, não tem que ter fiscal do ECAD no seu evento. As bandas que estão lá tem que avisar, cara. Ou, repito o mesmo exemplo de novo, ou é para ter um fiscal do ECAD em cada evento do mundo lá com um papelzinho e a caneta na mão anotando todas as músicas que tocarem, porque ele conhece todas as músicas do mundo. Sim. Ele tá lá com papel e caneta anotando música por música, depois ele vai virar para você e falar, falou, valeu meu amigo, daqui a pouco o dinheiro chega na tua conta. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Assim, falta, assim, o que a gente fala é que falta muito também, assim, informação acessível para o músico, porque não tem. Porque, assim, vamos ser realistas, né? O dinheiro que o músico recebe de uma obra e que ele não vai buscar, ele vai ficar para alguém, que aquele dinheiro foi pago. Então, será que a pessoa que está guardando o seu dinheiro, que se você não reclamar que ele é seu em 5 anos, vai ficar para ela quer virar para você e falar, olha, por favor, me manda. Não, cara, você não tem interesse de você receber pelo seu trabalho. Porque aí depois você vai falar, mas é difícil viver de música. Claro que é, porque você vai deixando dinheiro para os outros. Você não pega tudo que é seu. Você vai fazendo publicidade, fica muito difícil mesmo.
Né? Tipo, você está doando dinheiro que você nem tem, né? Você nem recebeu o dinheiro e está doando ele para os outros. E vale comentar também que essa porcentagem que não é distribuída específica, né? Que essa porcentagem do limbo, ela vai ser redistribuída entre os artistas que tiveram maior arrecadação. Porque assim, eles vão pela probabilidade, tipo, olha, esse cara aqui arrecadou muito, então essa música que tocou deve ser dele. Sim, aí manda o dinheiro para ele. Você que não atualiza o seu setlist na sua associação é responsável pelo Roberto Carlos ser milionário. Exatamente. É Exatamente. você. Ele provavelmente teria muita grana, mas assim, é muito dinheiro de artistas, compositores menores que ele está levando ali. Né? Assim, eu já vi em um evento, tudo bem, um evento relativamente grande. Uma música, o compositor levantar R$ 5.000 por um evento. E aí, Sensacional. assim, eu não jogo fora R$ 5.000. Então, De assim, jeito nenhum. nunca, mas nunca. Então, assim, existe muita coisa. Eu tenho recebido uma pergunta de quanto em quanto tempo eles recebem. As associações pagam trimestralmente, de 3 em 3 meses. Então, assim, você não vai receber todo mês. Mas de 3 em 3 meses cai. E, salvo engano, eu acho que conexo é de 6 em 6. Mas aí vai depender um pouco, mas é de 3 em 3 meses. Você pode ter lá 500, R$ 1.000 a mais. Você que está lutando pela sua banda autoral, tá tocando em evento, tá fazendo parte de festival, vai atrás disso, porque você de 3 em 3 meses vai ter um dinheirinho lá que vai ser muito bem-vindo para sua carreira. Exatamente. E comunique a sua associação que você vai tocar e o que você vai tocar. Porque eles não têm como adivinhar que aquele evento te chamou. Você vai tocar no barzinho do Zé na esquina, não vai ter Sim. fiscal do ECAD no barzinho do Zé para E saber que se você está você tocando faz lá. isso, você, assim, você vira uma engrenagem da máquina da indústria. Porque se você avisou a sua associação e o produtor do evento deu de João sem braço e não comunicou, o ECAD vai falar, opa, mas como é que esse artista tocou e eu não recebi nada daquilo? Ele vai atrás. Então, pague Exatamente. o compositor da obra que você está usando para lançar a sua carreira, como amanhã você quer receber pelas músicas que você vai colocar no mercado. É uma Exatamente. engrenagem. No caso de bandas independentes, tem um procedimento que ainda rola muito, que, assim, eu já vi muita banda, teve muita banda que chegou para mim e falou, poxa, Monique, mas eu não quero fazer isso, porque aí eu vou cobrar do produtor do evento, que é meu parceiro, e o cara vai ter que pagar uma grana a mais, de repente ele não vai fazer o evento e tal. Então, assim, você que é compositor independente, está tocando com a banda, o produtor é teu parceiro, você sabe, vocês estão fazendo bilheteria dividida 50-50, porque um trabalho produzindo, eu faço muito isso com as bandas, inclusive eu faço, tipo, 80-20, eu fico com 20% do 80% para as bandas, quando eu produzo com bilheteria. Tal, aí a galera pensa, pô, a mina já é parceira, tá ficando com 20% do evento, ainda vou fazer o ECAD bater a porta dela? Cara, tem um documento que vocês podem escrever. Porque o que vocês estão fazendo com esse documento? Vamos na mentalidade matemática, tá? Matemática. Sim. Se eu tenho que pagar 20% por ECAD e eu recebo 20%, eu não vou mais dividir 80-20. Sim. Eu vou começar a dividir 60-40. Porque eu pego os meus 20%, dou os 20% do ECAD, eu mantenho meus 20%. Quem acaba ganhando menos é o artista, no final das contas. Então, em certos acordos, vale a pena abrir mão dos direitos autorais daquele evento específico, né, de receber os direitos daquele evento específico, mas documentem, façam a coisa direito. Tem um documento que você tem que entregar, e avisar e comunicar que você está abrindo mão de receber por aquele evento, que tá tudo certo, tá tudo beleza, e guarda esse documento, guarda uma cópia, tem esse hábito. Por quê? Porque isso é uma questão de mudança de mentalidade também. Tá? O que fica aqui no boca a boca, que a gente conversa e tal, a gente vai sempre levando tudo para informalidade. Se todo evento que você fizer na sua vida, você se preocupar com os seus direitos autorais, você nunca mais vai esquecer. Mesmo que seja para você se preocupar em abrir mão deles. E assim, eu até trouxe uma pauta. Eu falei que a nossa pauta ia casar super. Gente, muito importante, e acho que isso, o artista que está começando e que ele quer viver de música, ele tem que ter muito claro na cabeça dele.
Não escute qualquer pessoa que diz ser capacitada para te ajudar. Vai buscar a fonte da informação. Porque existem muitas pessoas que administram carreiras porque elas não têm uma delas. Elas são músicos fracassados que estão extorquindo dinheiro de outras pessoas. Eu, por exemplo, ouvi um conteúdo numa live de um suposto produtor musical dizendo que se o artista recebe o cachê do estúdio, mais compõe para o artista fazer um contrato dizendo que ele nega, que se colocar isso num contrato que ele não é compositor, tudo bem. Não façam isso. A arte de vocês é de vocês. A composição, a arte é sua. Não abra mão dela. Você abrir mão dela nesse sentido de um evento público que vai te ajudar a fomentar uma carreira e vai ajudar o produtor a continuar fazendo isso por você, mas consciente, olha, eu estou abrindo mão disso. Maravilha. Agora, você abrir mão de coisas porque alguém te fez assinar um documento que é ilegal, você tem que denunciar essa pessoa por fraude e extorsão. Sensacional. Sensacional. E isso vale também para muitas outras coisas, até mesmo essa questão que eu falei aqui, tem uma diferença entre você estar com um produtor independente, que é teu parceiro que está no corre junto contigo, para chegar um compositor, porque eu já passei por isso numa casa de shows grandes, tipo, uma casa de show gigante do Rio de Janeiro, que uma banda que eu estava trabalhando fez uma abertura de show lá, ou seja, ia ganhar uma grana porque abriu um show de uma banda. E outra coisa também que vale a pena vocês lembrarem, tá? Vocês podem achar, tipo, não, meu show dá 30 pessoas, mas um dia você vai abrir o show de alguém que vai ter 500 pessoas, 600 pessoas, é muito mais dinheiro que você vai ganhar. Então se liguem. Exato, por isso que vale a pena você pagar para abrir esse show. Exatamente. E aí, tipo, nesse caso, não foi nem isso. A gente já tinha combinado, tinha o cachê acertado, tudo direitinho, só que eles esqueceram de passar esse documento, de abrir mão, né? Porque, tipo, é o que eles estavam falando. Eles viraram pra gente e falaram, não, a gente vai tirar a porcentagem da bilheteria tal para pagar o cachê de vocês. Beleza, tudo combinado. Quando foi depois do evento, eles entregaram o documento. Aí eu virei e falei, então, eu acabei de entrar aqui no site e conferir, e tá escrito que esse documento teria que ser enviado no mínimo 3 dias antes. Eu não tenho certeza se é isso, acho que é 3 dias antes, né, do evento. Eu teria que ter feito 3 dias úteis antes do evento para você poder fazer esse esquema de abrir mão do repasse do direito, né? Ou seja, da cobrança para o produtor. E aí, depois do evento, eu mandei essa mensagem pro cara e falei, então, tipo, eu posso até pedir para a galera assinar aqui, mas não vai mais valer de nada. Eles simplesmente nunca mais responderam e não pagaram o cachê da banda. Exato. Entendeu? Porque eles usaram o cachê da banda para poder pagar o ECAD, que eles próprios se embolaram na hora. Isso foi totalmente injusto, porque isso não foi pré-combinado. Talvez se eles tivessem virado para mim antes e falado, olha, tem como, rola de fazer, de abrir mão aí e tal, porque a gente vai fazer tudo por porcentagem de bilheteria e tal. Tem como, porque na porcentagem de bilheteria, o que a gente vai ter que tirar pro ECAD, a gente pode pagar direto para você, acaba sendo mais vantajoso. Então, os caras fazem um acordo, é uma parada, é uma coisa. Sim. Mas chega depois do evento e deixar de te pagar porque eles esqueceram de te dar um documento, não permitam. Eu acho até legal a gente colocar assim, em neon aqui. Essa sessão onde você abre mão dos seus direitos autorais para um evento, ela é prevista na lei. Ela não é um gato que você está dando. Isso Sim. é uma possibilidade para fomentar a carreira de artista independente. Ninguém aqui está fomentando que vocês façam coisas, porque assim, às vezes as pessoas acham, elas estão falando para eu abrir mão, eu tenho que fazer isso na muquia. Não, gente, isso é documentado. Não. Isso é tudo. Exatamente, e é tudo documento válido, assim, que se você botar na frente de um juiz, o juiz vai virar e carimbar e dizer tá tudo certo. Exato. Você não vai ter nenhum tipo de problema. O que a gente está falando que vocês não podem abrir mão é documentozinho de eu vou administrar a sua carreira, me paga aqui R$1.000 por mês durante 6 meses, abre mão aqui do que você está compondo. Isso nunca. Isso nunca. Cachê e direitos autorais são coisas opostas. Exatamente. E você tem direito aos dois.
E tem uma coisa também que é importante frisar também, importante deixar claro, que você ceder os direitos para serem utilizados para um evento, ou para uma festa, ou para um DJ brother seu tocar de vez em quando, é uma coisa. É uma coisa. É totalmente diferente do você entregar o controle da sua carreira, dos seus direitos na mão de uma pessoa e falar que a partir deste momento ela recebe por você. Isso é outra coisa. Isso, assim, é uma coisa até que preocupa, assim, eu recebo bastante patrocinado no Instagram de pessoas que, eu sou produtora, eu cuido dos seus direitos autorais, eu cuido até da sua casa e do seu pet. Aí você vai procurar saber da carreira dessa pessoa, ela não existe. Essa pessoa nunca ficou com ninguém, ela nunca gravou ninguém, você não tem. Gente, procura. Vai atrás de um Pesquisem. profissional. Assim, não existem muitos produtores, muita gente de editora que super entende de direitos autorais. Então, não necessariamente precisa ser um advogado. O advogado ele vai te assessorar em muito mais coisas do que só o registro da música. Por exemplo, não pagou o meu cachê. Tá, me dá suas conversas do WhatsApp que eu vou cobrar ele na justiça. Uhum. Isso só o advogado pode fazer. Mas existe muita gente capacitada. Mas verifiquem. Não interessa se você tem uma editora. Liga na sua associação. Acompanha o trabalho de quem está trabalhando para você não ser lesado. Às vezes acontece muito de quando você terceiriza essa administração, ou você acha que a pessoa está te dando uma super chance, você se obrigar, a pessoa vende a sua música. Ela não libera, ela vende. E aí ela coloca no bolso dela 5, 2 mil reais. Aí quando você vai ver, seu nome tá na música, mas você não tá recebendo. Porque direito autoral ele é dividido em duas partes. O direito moral, que é falar, olha, foi a Monique que escreveu. E o direito patrimonial, que é receber por isso. Existem pessoas que costumam vender os direitos autorais. O direito moral você não pode vender, é proibido. Não existe como. Mas existe gente que por 1.000, 2.000 reais compõe uma música que vai rodar o Brasil e não vai receber por isso porque está lá escrito venda. Se está venda, você abre uma mão de receber qualquer dinheiro por isso. É diferente de liberar. Sim. É diferente, tipo, são os conceitos de cessão e de liberação, esqueci qual é o outro termo. Mas enfim, né? Quando você faz a cessão dos seus direitos, você está entregando o seu direito para aquela pessoa, é licenciamento. Cessão e licenciamento. Quando você faz a cessão dos seus direitos, você está entregando o direito na mão daquela pessoa, tipo assim, a Mayara vai chegar para mim e falar, toma, Monique, isso aqui é seu, essa caneta tá com o meu nome aqui escrito nela, mas ela é sua, você usa, se você quiser vender ela para alguém, dar ela para alguém e tal. Fica o seu controle, você que manda. Exatamente, exatamente. Só que, tipo assim, o nome da Mayara vai continuar escrito na caneta, mas ela é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Entendeu? Exato. Agora, no licenciamento, não. No licenciamento, a Mayara vai virar para mim e falar, Monique, toma aqui a caneta, ela tá com o meu nome, você vai escrever na linha 3 do seu caderno, Mayara, e vai fechar a caneta e vai me devolver ela do mesmo jeito que você pegou. Isso é o licenciamento. Você Exato. Pode utilizar aquilo, mas você vai utilizar de uma forma que o autor sabe o que é, que o autor autorizou você a fazer aquilo, ouviu 3 vezes antes de você lançar, entendeu? Exato. Ele deu um ok para você usar e depois você vai devolver para ele. E se acontecer de daqui a 3 anos um DJ pegar a versão que eu criei da música da Mayara, eu ganho e a Mayara ganha também. Isso é licenciamento. Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso é bom até para desmistificar. Existe muito isso na cultura, né, do rock. Infelizmente, as pessoas não enxergarem a música como uma indústria. Então, eu até vi esses dias, eu não sei se você viu, o Angra vai gravar com a Marília Mendonça. Sim. E isso para a treva do metal nossa, que absurdo. Eu achei incrível. É o dinheiro que eu achei incrível. E exatamente. Eu acho incrível fazer essa... Primeiro, artisticamente, eu acho isso incrível. Sim.
E a circulação de mercado que isso faz, né? Porque se a galera do sertanejo está ouvindo Angra, o que impede eles de ouvirem a sua banda de metal também? Então, assim, tem sim, que isso está abrindo portas pra gente do independente. Exato. E vamos ser honestos aqui, assim, quando a gente vê a música como uma indústria, qual é a referência de administração de carreira no Brasil? Sertanejo. Sertanejo, Gostando ou sem não. dúvida. Eles Uhum. são pioneiros, eles têm uma estrada sólida, eles passaram daquele boom de mercado de música da moda, eles são estabilizados como um gênero gigantesco, milionário. Se as pessoas quisessem saber, o Festival Vila Mix, que é de uma dupla, é maior do que o Rock in Rio. O palco, a estrutura é maior que o Rock in Rio, que é uma marca mundial. Então, vamos dar essa abertura, porque quem vai ganhar dinheiro com isso aí? O Angra, porque compôs, na verdade, os dois compositores que eram da formação, a Marília Mendonça, e aí o que vai acontecer além do direito autoral? Eles vão ganhar em marketing. Eles vão ganhar em marketing. O Angra, ele chegou no pico dele em 2001, isso fazem 19 anos. Eles vão pegar, como eles já pegaram com a Sandy, que era de um mercado, vão pegar outro mercado agora do sertanejo para relançar eles. Cara, isso é uma genialidade de mercado. Exatamente. É circular, né? Saber andar. Eu sempre falo assim, para mim, a maior inteligência de mercado, agora falando de mundial, né? Saindo um pouco do Brasil, a maior inteligência de mercado que eu conheço é a Madonna. Porque a Madonna está desde a década de 80 lançando um álbum para o que está acontecendo naquele momento. Você pode olhar, pega os álbuns da Madonna e vai ouvindo um por um. Ela não perde a identidade dela, porque é importante você ter um avatar bem definido, sua identidade, tá? Sua personalidade como artista. Mas pelo amor de Deus, no último álbum dela, ela lançou um funk com a Anitta, que tá maravilhoso, inclusive. Aproveitar que a Vanessa chegou aqui. Vanessa, você chegou na hora que eu estou falando de música pop, de Madonna e de Anitta. Eu acho que esse momento é todo seu. Que saudade. A Vanessa trabalhou comigo e ela ficava... A Madonna lançou o Music com aquele rapper, né? A música de trabalho. Sim. E assim, eu nunca vi, se você já viu, você me corrige, porque eu não sou muito do mundo pop, eu nunca vi a Madonna criticar quem tá fazendo fama. Ela se junta. De jeito nenhum, exatamente. Ela ganha dinheiro em cima de quem tá ganhando dinheiro. Por isso que a Madonna é a Madonna e muita gente não é ninguém. E aí, quando entraram naquele momento de rivalidade que sempre existe, né? Sempre que tem duas grandes mulheres fazendo música, o mercado inventa de colocá-las como rivais. Sim. Aí a Madonna foi lá, deu um chute na cara de todo mundo e beijou a Britney na frente de geral. Então, assim, isso que ela faz. É isso que faz. E a Cristina Aguilera, mas a Cristina Aguilera ninguém viu porque tava mostrando a cara do Justin Timberlake na hora. Mas... foi um momento histórico na música, que foi um momento que o artista, tipo, em muitas vezes, especialmente nessas carreiras gigantescas, você como advogada deve entender bastante disso, né? Os empresários, eles têm certos contratos que fazem um nível de dominação na vida do artista que é muito limitante, é muito sufocante. É o antigo contrato 360, que muita gente já ouviu falar. Então, vamos seguir com a Isabel. Fazer a pergunta sobre o Spotify que ela fez, que é o seguinte. Ela perguntou como funciona o Spotify. O Spotify, vamos entender como... tipo, o Spotify é o maior, a gente acaba falando dele, mas vamos entender como todas as mídias, né, digitais, todas as plataformas de música que existem, exceto o YouTube, que não é uma plataforma de música, é uma plataforma de vídeo. A gente já entra nessa parte daqui a pouco com a pergunta do João que ficou guardada. Ela perguntou como funciona o Spotify, perguntou se é preciso pagar para poder subir a música lá, se tem alguma conta especial, né, como que funciona o pagamento dos valores, e ela perguntou também sobre podcasts, como é o retorno financeiro de quem sobe podcasts. Vamos lá, que ela fez várias perguntas em uma. Várias perguntas numa só. Sim. O YouTube a gente deixa para depois, porque o recolhimento do YouTube é diferente.
Mas plataforma digital, elas, via de regra, elas não recolhem para o próprio ECAD, elas pagam o artista, né? Uhum. Elas fazem o recolhimento delas e elas pagam diretamente. Então, é outra questão que uma editora pode te ajudar. Porque não Perfeito. é uma execução pública, mas a lei que trata de propriedade autoral é um pouco antiga. Ela é de 98. Então, ela não previa nenhum tipo de repercussão digital, porque o mundo digital não existia. Então, o que acontece? As plataformas recolhem direitos autorais, sim, é uma execução pública. Só que, normalmente, elas mesmas pagam os artistas. Então, quando você vai lá e você abre a sua conta, e você vai fazer os uploads das suas músicas e tudo mais, a própria plataforma vai te pagar. Uhum. Então, Perfeito. você não vai Deixa receber pela sua associação. só fazendo um complemento aqui, que isso já é uma coisa mais minha, mais de produção. Não existe você, pessoa física, criar uma conta no Spotify e subir uma música. Isso não existe. Você não tem como. Você vai ficar pagando conta premium, pagando conta, o que for, você não consegue. Você precisa de uma distribuidora para fazer isso, tá? Sim. Aí, a distribuidora, a responsabilidade dela é o quê? É distribuir a sua música, colocar a sua música nos lugares. Nós temos várias opções, as mais famosas são on RPM e as que mais acontecem, né? Mas temos muitas outras opções, temos selos independentes que fazem essa parte. Algumas gravadoras têm selos que fazem... Exatamente. Algumas gravadoras têm selos que fazem essa distribuição também. Hoje em dia não existe mais... Algumas produtoras têm. E hoje em dia não existe mais gravadora que não seja distribuidora, tá? Você não encontra mais uma gravadora que só grave, como existia antigamente. Na verdade, que tinha... a função principal das gravadoras hoje é ser distribuidora. Exatamente. Porque gravadora, tipo, no conceito antigo, é a dona da música, do artista e da indústria musical e do rádio, da televisão e de tudo que você conseguir imaginar. Hoje, as gravadoras são distribuidoras. Então, o que acontece? Elas jogam ela usa a influência dela para colocar sua música para o maior tipo de pessoas que elas conseguirem, em rádio e bom, televisão já é mais difícil, plataforma digital, elas usam a influência dela para divulgar, porque elas ganham em cima do que você ganha. Hoje funciona dessa forma. Exatamente. Então, como é que vai funcionar essa parte, né? Essa parte toda? Você vai pegar, você vai fazer sua música, vai fazer o registro da sua música, gerar o ISRC dela, bonitinho, sobe a música para a distribuidora e a distribuidora sobe para as plataformas. Aí nessa parte de divulgação, você pode ter um bom relacionamento com o seu distribuidor, inclusive recomendo que todo mundo pare de conversar com os robôs das distribuidoras e converse com seres humanos. Manda e-mail, pergunta, avisa, comunica que você está subindo. Não vai só lá no mecânico. Entrei no site, apertei um botão, subi minha música, beijos, preenchi um formulário. Não façam isso. Falem com as pessoas, porque vocês podem pegar tem uma pessoinha dentro da distribuidora que chama Label Manager. Ele é responsável pelo relacionamento distribuidora, clientela. Seja o melhor amigo dele que você puder. Exatamente, porque é esse cara que vai te ajudar a realizar o sonho de todo artista independente, que é estar em playlists, aparecer por aí, ser entregue, chegar no mainstream. Chegar no mainstream. No caso, chegar no midstream por enquanto, porque no rock, para chegar no mainstream, tá duro, tá difícil. Não tem no Brasil. Vamos ser honestas. Só a Pitty, é a única. É a única. Mas talvez a sua distribuidora possa até te ajudar a ser amigo da Pitty. Então, vai lá, veja o Farfão Alaska, que chegou lá. Exatamente. Começaram abrindo show, hoje em dia eles são da mesma agência e estão aí trabalhando juntos, direto, gravaram música junto e tudo mais. Então, assim, você só consegue esse tipo de coisa se a sua música estiver sendo distribuída e ela é distribuída através de uma empresa, tá? Não existe. O YouTube permite que você, pessoa física, suba seus vídeos lá, bonitinho. Ele é uma plataforma que, como é chamada na internet, que é alimentada pelo usuário.
Entendeu? É o tipo de... Não tem rock no mainstream? Não, não tem. Infelizmente não tem. Não sei. Mas existem Verdade que nichos de dói. rock muito fortes. Existem nichos de rock muito fortes. Assim, a minha concepção de mainstream, né, conceituando um pouco, mainstream é o que fala com a grande massa. Tipo assim, se eu virar para minha mãe agora e falar sobre a Rita Lee, ela sabe quem é a Rita Lee. Se eu virar para o meu sobrinho e falar sobre Rita Lee, ele vai saber quem é a Rita Lee. Sim. Isso para mim é mainstream, é o que todo mundo conhece. Exato. Eu falo da Anitta, sacou? Você pode nunca ter ouvido uma música da Anitta na sua vida. Se eu falo Anitta, todo mundo sabe quem é. Então isso é Mainstream é mainstream. assim, você é um artista, você vai até o shopping, 5 pessoas te param, você é mainstream. Se isso não aconteceu, você não é. É basicamente Exatamente. isso. Já o midstream, que é a categoria onde a maior parte das bandas de rock atua hoje no Brasil, é um mercado intermediário em que você já vive da sua própria música, você já consegue ganhar dinheiro, você já é assessorado, recebe seus direitos autorais conexos direitinho, tem dinheiro entrando na sua conta bancária, Você já tem tá produtor, fazendo show, você já tem produtor, contrato, tá tudo rolando. Mas você ainda não é, tipo, você já é um cara que você ganha, você tá ali, só que você ainda tá no corre. Você ainda tá no corre, você ainda não é tão conhecido. Seu show não vai dar tanta gente, entendeu? Sim, você vai mas fazer show talvez para em um 500 nicho. pessoas. Exatamente. Mas talvez em um nicho, saca? Você já chega, tipo. Cara, como eu já vi acontecendo muito com bandas, especialmente essas bandas da década de 80 que hoje ainda estão nativas, tipo. Eu sou super Biquíni fã dela. Cavadão da vida. O Barão Vermelho da vida. Barão Vermelho ainda é mais bombado. Barão Vermelho, RPM. Mas você pega, tipo assim, você vai fazer um show da RPM, do Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Rio de Janeiro, São Paulo, vai dar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, assim, explodindo. Você vai pro interior, eles vão lotar uma arena. Isso acontece muito no midstream. Entendeu? Você pega uma banda, tipo, eu vejo. Tem uma banda de amigos meus, que é o Plutão Já Foi Planeta, que eles, quando eles fazem show aqui, não dá tanta gente, são casas de show menores, mas eles fazem festivais no Nordeste que são lotados, Gente, eles são total midstream. Recife é um lugar, assim, o Nordeste, as pessoas podem não ter essa noção, mas pro rock, Recife é uma capital. Bomba É incrível, é incrível. Então, tira da cabeça, os festivais. Acho que o artista tira da cabeça, né? Tipo, se eu não estou tocando em São Paulo e no Rio, eu não sou ninguém. Cara, rock, por exemplo, no Rio Grande do Sul é enorme. Sim. Ele vai conseguir fazer uma mini turnê super bacana se ele for pro Sul, pro Nordeste. Então, né, abre a cabeça. Exatamente. Saia do eixo, sabe? O eixo Rio-São Paulo não é tão valioso quanto vocês acham que é. Não. Especialmente quem não é daqui, não consegue ver isso. Mas, assim, é uma mistura de muita gente tocando, muita gente fazendo. Você acha que teu som é bom, beleza, teu som pode até ser bom. Mas som bom igual o seu, eu vou ter mais 15 mil. Entendeu? Você vai ver esse... Eu, por exemplo, vou te dar, assim, uma coisa que... eu trabalho numa produtora. Então, assim, uma coisa que é muito diferencial. Eu recebo um monte de vídeo de banda, né? Assim, a galera acha que como você trabalha com produção, você é a dona do ouro e da prata. E te manda. Cara, às vezes você tem um som maravilhoso, mas você sobe no palco e você fica assim, ó. Não. Preguiça. Cara, vive. Hoje em dia existem, inclusive, parece perfumaria, mas não é, cursos para as pessoas aprenderem a lidar com o palco. E não é extravagância, é necessário. Porque se você não sabe chegar no palco e fazer o seu rolê acontecer, você pode ter a melhor música do mundo. Porque dentro do seu quarto, você não vai ser Beethoven. Deixa eu responder essa pergunta aqui. Para que cidade seria massa impulsionar os seus anúncios? Para a próxima cidade que você quer tocar. É para essa cidade que você vai impulsionar seus anúncios. Tá? Você vai... Qual é essa estratégia? Eu fugindo total do assunto aqui, mas enfim, acho necessário a gente entrar nesses detalhes também. Tipo, quando você for fazer um lançamento, você vai fazer uma estratégia, você pode até usar os próprios dados que o Spotify te mostra, onde as pessoas estão te ouvindo,
onde é mais receptivo, o público é mais receptivo para o teu som. Aí você vai pegar, montar toda uma estratégia de distribuição para aquela cidade. E de repente, cara, eu tô aqui falando de cidade, mas dependendo da grana que você tiver, que seja um bairro. Você vai ver o bairro da sua cidade que você rola, tipo, que rola mais. Entendeu? Então você vai pegar. Você tem que conhecer seu público. Você vai ver onde é que a galera tá te escutando. Vai lá. Se eu não tiver a menor ideia. Calma, vamos chegar nessa parte. Você vai pegar, fazer um anúncio em modelo funil, tá? Você vai fazer um anúncio para quem não te conhece, um anúncio diferente para quem já te conhece, um anúncio diferente para quem já te curte, um anúncio diferente para quem já é teu fã. Vai ficar trabalhando esses anúncios, descendo as pessoas. Quem não te conhecia agora vai te conhecer porque recebeu um anúncio seu. Quem só ouviu falar de você talvez comece a gostar porque viu um anúncio seu. Você vai trazendo as pessoas para baixo desse funil até que vai tacar a pessoa para o último pontinho do funil, que é a pessoa que vai te dar dinheiro. Né? A pessoa que vai te dar dinheiro é a última, ela já recebeu um monte de anúncio seu, você já usou esses dados. Tudo que você publica tem metadados. Se você entrar... Primeiro, artistas, se o Instagram de vocês está como conta pessoal, mudem isso agora. Vocês vão entrar lá no Instagram de vocês, entra nas configurações do Instagram de vocês, mudem para conta comercial. Quando vocês fizerem isso, o próprio Instagram vai te dizer de onde são as pessoas. Então, se você não tem a menor ideia de onde está seu público, o teu Instagram vai começar a te dizer. Tá? Instagram, tem certeza que você tem. Você pode não ter subido as músicas do Spotify ainda, pode não ter subido música para o YouTube, mas Instagram você vai ter. Cara, então você vai lá, muda para comercial e vê de onde é o seu público. Exatamente. Exatamente. Assim, não é só fazer sucesso no Twitter like, é para você saber com quem você está falando. E outra, exatamente. É importante você fazer essa comparação. Com quem eu estou falando é com quem eu quero falar? Porque exatamente. Se você vê com quem você está falando, a sua massa não tem nada a ver com quem você quer se comunicar, você tem que mudar a sua estratégia de falar. Exatamente. E aí, tipo, não é só uma questão de você mudar a sua estratégia de falar. Às vezes você pode estar sendo o mais... tipo, você pode estar se jogando mesmo, estar sendo a pessoa mais autêntica do mundo, você não está disposto a mudar a sua estratégia, então significa que você definiu o seu público-alvo errado. Entendeu? Exato. Então talvez você esteja falando com pessoas que você esteja querendo falar com pessoas que não são as pessoas que querem te ouvir. Então, assim, tudo isso você tem que analisar e é totalmente possível analisar gratuitamente com as ferramentas que você tem. É necessário. Principalmente para artistas independentes. Artistas independentes podem chegar... Tipo, eu faço isso no meu Instagram. Todo mundo que me segue, todo mundo, 100% das pessoas que me seguem, eu entro no perfil da pessoa para ver quem é. Aí eu vou saber se é uma pessoa de banda, de que cidade que é, qual o estilo de som que toca, tal. Eu sempre vejo. E aí algumas dessas pessoas que eu vejo que realmente se conectam muito comigo, eu vou e mando mensagem. Opa, tudo bem, tal, lancei um vídeo essa semana. Não fala assim, tipo, lancei um vídeo essa semana que isso é um saco. Mas a pessoa já tá me seguindo ali, eu falo, pô, que bom que você seguiu, tá curtindo o conteúdo, tal, me dá alguma sugestão, você quer que eu fale sobre alguma coisa específica para você? Vamos trocar uma ideia. E eu já começo a chamar a pessoa, vejo os stories dela e respondo, eu já vou conhecendo as pessoas. Então, se eu faço isso, você, banda, por favor, você tem obrigação. Exato, e até porque, assim, acho que a banda, ela pode até levar isso a outro nível, porque ela fazendo esse funil e ela sabendo com quem ela tá falando, facilita na hora dela oferecer o show dela. Porque ela usa esse mapeamento, vira pro dono do bar e fala, olha a galera que eu trago, é a mesma que você tá procurando. Essa é a minha Exatamente. galera. Eu falo a sua língua. Então, isso pode virar uma técnica sua na hora de você vender seu trabalho e ganhar dinheiro. Exatamente. E eu vou dar mais uma dica aqui, que essa dica, vocês deveriam me pagar por essa dica, porque essa dica é muito valiosa. É muito valiosa. Vocês vão... A banda que ainda não tem site, www.nomenaminhabanda.com.br, vai passar até agora. Porque vocês vão entrar num site chamado Google Analytics, vão pegar o código desse site e colocar no site da banda de vocês. E vocês vão direcionar tudo de vocês para o site. O link do YouTube está no site. Vocês não vão virar para as outras pessoas e falar, saiu meu vídeo, veja no YouTube. Não, saiu meu vídeo, veja no meu site. Aí você vai
usar esse link, esse códigozinho do Google Analytics, ele te diz até qual marca de sapato que a pessoa que acessou seu site compra. Entendeu? Você entra no Google Analytics, ele te dá dados precisos do usuário, que é uma coisa, ele te diz qual navegador a pessoa estava usando quando entrou no seu site. Ela te diz o que a pessoa consome, os outros sites que ela frequenta, do que é. Se a pessoa gosta de futebol, se a pessoa gosta de novela, se a pessoa gosta de cachorro, tudo isso vem. Eu hoje sei exatamente o que o meu público consome, porque eu tenho um site. Quando eu vou falar sobre comida no meu Instagram, eu falo sobre comida vegetariana. Por quê? Porque eu já vi pelo meu site que as pessoas que me seguem, que as pessoas que acessam o meu site são pessoas vegetarianas, porque está lá escrito, pessoas que gostam de culinária vegetariana. No... Gente, eu não sabia dessa, a dica foi até para mim. Entendeu? Maravilhosa. É sério, é incrível, tá? É incrível. O robozinho do Google é o robozinho mais poderoso que existe na internet hoje e ele é mais poderoso do que o robozinho do Facebook. Não é à E ele te dá que mais é informação. primeiro. Ele te dá mais informação, exatamente. Então, assim, tudo isso, gente, pode parecer que a gente está fugindo demais do assunto aqui, mas, tudo isso é diretamente relacionado à tua carreira, a como você vai se vender, a como você vai criar sua música, a como você vai ganhar dinheiro, cara. Porque eu acredito que as bandas que estão aqui hoje procurando saber sobre direitos autorais é porque querem ganhar dinheiro com a sua música, querem entender isso, afeta diretamente a sua... de várias. Exatamente, e isso afeta diretamente a sua composição. Entendeu? Porque, assim, quando você sabe quem é teu público, tipo, como eu acabei de falar, que quando eu vou fazer um story pro meu Instagram, eu faço sobre comida vegetariana porque o meu público é vegetariano, o que eu vou fazer? Tipo, se eu fosse escrever uma música, eu não ia escrever sobre uma música sobre churrasco, porque as pessoas me seguem são vegetarianas. Exato. Entendeu? Você não vai fazer show de churrascaria, porque aí seu público não vai. Então, vamos lá. Só vai ter acesso a quem vai um passo além e vai lá clicar no seu site. Mais ou menos, tá? Porque, como ele tá me dando um perfil de público, eu sei que, tipo, se 5 pessoas entraram no meu site, 5 pessoas estavam lá e decidiram entrar no meu site. Se essas 5 pessoas tiveram um impulso de vir até mim, e todas essas 5 têm alguma coisa em comum, é porque eu vou conseguir atrair mais pessoas se eu explorar o que elas têm em comum. Se eu estou analisando as 5 pessoas que resolveram que elas querem olhar meu site, essas 5 pessoas são guitarristas de 30 anos que moram em São Paulo, são vegetarianos e têm um cachorro, eu já tenho aqui uma tendência muito grande a saber que se eu for procurar pessoas, tipo, eu não sei se é porque elas são guitarristas, tal, não sei qual desses motivos fez ela vir até mim, mas eu posso fazer por tentativa e erro e explorar cada um desses argumentos aqui, descobrir qual deles foi o que fez. Porque no dia que eu falar sobre cachorro, eu ganhei mais 3 acessos no meu site. No dia que eu falei sobre guitarra, eu ganhei mais 7 acessos no meu site. No dia que eu falei sobre São Paulo, eu ganhei mais 2. Mas no dia que eu falei sobre comida vegetariana, eu tive mais 25 acessos no meu site. É a comida vegetariana que faz o meu público gostar de mim. Entendeu? É estratégia. Autoanálise. Exatamente. A autoanálise, a análise de quem você é com a sua carreira, ela parte de você analisar quem você é e quem você atrai. Faz você entender o que você está falando. Que tem muito dessa. E por que o que você está falando tem a ver com a sua carreira, entendeu? Por que isso se conecta? Às vezes, nem a gente é bom em se interpretar. Aí faltou a questão do podcast. O podcast já é uma coisa mais difícil, assim, de você gerar autoral em cima dele. Porque ele não é um código, né? Ele é basicamente um programa. Existem casos muito bem-sucedidos que aí vende para uma plataforma. Normalmente, as distribuidoras, para aceitarem o seu podcast, você tem que corresponder a algum. Por exemplo, se ele for no YouTube, você tem que ter 50 mil inscritos em alguns casos. Então, assim, o podcast, ele acaba sendo uma ferramenta das pessoas te conhecerem, mas ele, assim, para chegar num patamar onde você receba por ele, ele tem que ser
bem maior, bem mais escalonado do que uma música. Então, assim, eu particularmente não recomendo o artista muito inicial abrir um podcast para ganhar dinheiro. Porque ele não vai. Assim, o podcast normalmente ele tem muito a ver com o convidado dele. Que conteúdo que você está vendo em música e podcast, eles têm a ver, mas é difícil você vender a sua música dentro do podcast. Vai depender da sua edição. No meu caso, que sou advogada, e no seu, que é produtora, se a gente fizesse um podcast, a gente ia ser. Ele ia atender melhor as nossas necessidades, que é ceder informação. Então, assim, o podcast ele pode ser remunerado, ele pode ser distribuído. Existe um acordo com uma distribuidora também. Mas, assim, para ele virar uma coisa rentável, ele já vai ter que estar mais sólido. Perfeito. Deixa eu responder mais uma pergunta aqui, falando sobre o... Para se ter um dado preciso, falando sobre as bandas do início, né? Que grande parte do público é amigos e família, não necessariamente é perfil do seu público. Deixa eu te falar um negócio, a tua mãe não vai entrar no teu site. Ela pode ir no teu show para te ajudar, ela pode até dar uns plays na tua música, mas ela não vai entrar no seu site. O que ela vai fazer no seu site? Foi foto sua? Ela tem foto sua desde que você nasceu. Entendeu? Não vai. Ela não vai. Tá? Quem vai entrar no seu site é quem está realmente interessado em você, então você não vai embaralhar o seu recolhimento de dados por causa disso. Tá? Eu falo isso assim, falo por mim. Eu tenho amigos músicos desde que eu me entendo por gente. Assim, desde que eu comecei a fazer amigos, eles já eram músicos. Tem músicos que são meus amigos que eu escuto 200 vezes no dia, porque eu gosto muito da música deles. Tem músico que é meu amigo e que o som já não faz tanto meu estilo, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas estilo, sacou? O som não faz muito meu estilo, eu escuto 2 vezes para dar uma força e acabou. Tem artista que eu gosto como pessoa, que eu acho o som bem feito, bem trabalhado, mas que eu nunca dei um play na vida, mas eu vou em todos os shows para poder dar força, porque é meu amigo. Então, assim, o cara pode ser... Não confunda o amigo com o público, tá? O amigo, ele pode ir no teu show para te dar uma força, porque o show para ele vai ser mais uma balada, mais uma festa. Ele não vai entrar no seu site e ficar lá navegando, ele não vai ficar tempo suficiente no teu site. Para ele entrar de graça. Exatamente, não caia nessa besteira também. E tipo, inclusive uma coisa que eu recomendo a todo mundo que é de banda, que eu já dei essa ordem para algumas bandas que trabalham comigo e vou dar esse conselho para vocês. Se vocês fazem um evento um pouco maior e o produtor do evento vira para vocês e fala, olha, vocês têm um VIP para cada integrante, não dá para os amigos e para a namorada não, cara. Dá para a galera que curte seu som. Eles nunca mais vão te esquecer. Eu conheço artista que faz isso, assim, músico que faz isso, e ele tem os fãs mais leais que existem. E assim, amigo pessoal, ele faz bem assim, te vejo lá. Exatamente. Certo. A lealdade do artista é com quem consome a obra dele, não com quem vai na casa dele comer pipoca. Exatamente. Porque se você ficar nesse nichinho, primeiro que os seus fãs vão ter antipatia de você. Porque, dependendo do tamanho que você é 2 pulos para eles descobrirem que todos os seus VIPs vão para sua panelinha. Aí, por que eles vão ser seus fãs e não do outro guitarrista, por exemplo? O outro guitarrista dá atenção pro público. Esse aqui só toca a namorada. Trabalho é trabalho. Show é trabalho. Exatamente. Separem. Tipo, eu duvido que qualquer advogado que esteja aqui escutando a gente hoje leva namorado pro escritório. Entendeu? Eu duvido. Não é assim que funciona. Então, assim, eu sei que a gente trabalha no mercado de entretenimento, que é festa e tudo mais. Vai ter situação que a gente vai querer levar nossa mãe? Pô, lógico, sabe? Lógico. Não tô falando também que, cara, tua mãe, você nunca pode levar. Tipo, não é nem assim, não tô dizendo que a tua mãe nunca pode ir no teu show e tal. Mas, assim, eu vou te falar, por minha experiência, se eu virar pra minha mãe hoje e falar com ela, mãe, eu tenho um evento assim, assim, assado, a primeira coisa que ela vai me perguntar é onde que ela compra o ingresso pra ir. Porque minha mãe me apoia tanto que ela compra os ingressos dos meus eventos. Exato. Isso é apoio. Isso é apoio. Músicos, eu pago pra ir no show deles. E assim, pago. E outra coisa, fico no povão, acabou o show, eu vou embora pra minha casa, eu falo com ele outro dia, porque quem tem que falar com ele no show
são as pessoas que só têm acesso a ele no show. E as Exatamente. pessoas que não respeitam a sua carreira para agir com você assim, não são pessoas que mereçam estar na sua vida. Elas não te apoiam de verdade. Exatamente. Estão atrapalhando mais do que tudo. Nossa, Vamos demais. seguir nossa pauta? Vamos entrar no audiovisual, YouTube, essa parte, para a gente responder logo a pergunta do João que está aqui. Inclusive, ó, esse joinha aqui, a dona Ilza, é minha mãe, que está toda feliz Maravilhosa! que eu elogiei ela, entendeu? Ainda bem, ela estava aqui para ouvir. Ela sempre tá. Eu tenho certeza que eu nunca vou fazer nenhuma live na minha vida sem ter minha mãe aí por perto. Minha mãe vai nos eventos, minha mãe faz tudo e não fica me pedindo ingresso, não fica me pedindo nada. Ela paga para ir. Mais que Se ela você. tiver. Não, curte, se deixar, filho. E a minha mãe é o tipo de pessoa, se ela não tiver com grana ou qualquer coisa para ir, ela vai me avisar. Pô, filha, dessa vez tá difícil, mas ela não vai me pedir. Aí eu vou decidir se eu consigo abrir esse espaço. E já aconteceu das pessoas estarem tão acostumadas com a minha postura que eles abrem vaga extra para eu poder encaixar minha mãe ou algum amigo ou qualquer coisa quando não tem condição financeira de ir. Eles falam, tipo, pô, a Nick nunca pede VIP, se ela tá pedindo é porque é sério. Exato, você tem crédito. Exatamente. Porque você age Exatamente. como profissional. Exatamente. É isso que a gente tem que lembrar no mercado do entretenimento, que o nosso mercado é entreter os outros, não a gente mesmo. Nem os crushes. Isso é Nem os importante. crushes. Os crushes têm outros momentos. Outra coisa. Bem, vamos seguir para a parte do João, falar de... A pergunta dele, inclusive, é uma pergunta que também pouca gente do mercado independente já teve que lidar com esse tipo de situação, que é música no audiovisual. Eu já tive muita experiência, até porque eu fiz faculdade de audiovisual, então tudo meu eu queria enfiar videoclipe, queria enfiar música, queria fazer tudo desse jeito. Então eu já fui aprendendo os macetes desde muito cedo nisso, né, em como se faz para usar música, né, tipo, no vídeo, né, como é que funciona isso. Então eu queria que você falasse um pouco essa parte do licenciamento para audiovisual, de como é que funciona essa questão de tipo da minutagem da música e esse tipo de cobrança e a parte de direitos autorais em relação a isso e como que o autor cede a sua música para um filme. Gente, olha, isso é, gente, sensacional. Primeiro, acho que primeiro, para dentro da nossa realidade, é mais fácil a gente falar de música, né? De um Uhum. videoclipe. Se a gente estiver falando do videoclipe, ele tem o mesmo procedimento que o fonograma, chama videofonograma. Então, ele vai gerar um código, ele é outro tipo de execução da sua obra, e aí ele vai linkar música e imagem. O que é o vídeo? O vídeo são os dois juntos. Todos esses pedaços formam o videofonograma. Ele tem um código específico. Você vai receber direitos autorais em cima dele desta forma. Existe, por exemplo, se a gente entrar no meio de filme, liberar a sua obra para um filme. Existem algumas distribuidoras que elas fazem um banco de música. E que a pessoa que está fazendo o filme vai lá e acessa. Aí você tem que ver duas coisas. Se você vai liberar com exclusividade, isso também pode acontecer com propaganda, que também é audiovisual, né? Tem a trilha da propaganda. Uhum. Se você vai liberar com exclusividade ou não. Quando você compra a música da distribuidora da plataforma, via de regra, ela tem exclusividade. Então, você pode ocorrer de colocar uma trilha sonora assim, maravilhosa, no momento ápice do seu filme, mesmo depois lançarem um com a mesma trilha sonora para pegar carona. O que você pode fazer sobre isso? Nada. Porque você pegou da plataforma sem exclusividade. Então, até uma dica bem legal para quem faz a partir do visual, na hora de adquirir um áudio para sua trilha sonora, quando você for adquirir dessas plataformas, liga na plataforma e pede exclusividade. Você vai ter um custo maior? Vai, mas você vai evitar que peguem a sua obra e copiem, porque o fato da plataforma já permite isso. Porque até uma questão de liberação. Não é porque um compositor liberou
a composição dele para você que ele não pode liberar para mais ninguém, a menos que isso esteja claro e formado entre as partes. E aí, você, como você, compositor, vai ganhar em cima disso. Se você liberou pela plataforma, a plataforma faz esse intermédio entre você e aquela obra, né? A obra, o recebimento, porque pagaram para a plataforma e você vai receber. Agora, em filme, vai depender da minutagem da música, de quanto tempo, de tudo mais, a parte da música que é, e da projeção desse filme. Porque também tem isso. Existem muitas coisas, assim como a questão de live, que acho que dentro do audiovisual, hoje a grande discussão dos autorais são sobre lives no YouTube e como receber direito sobre isso. Então, assim, a questão do audiovisual é bem ampla, porque música tema de novela recebe de uma forma, música dentro de um filme é outra, trilha sonora é outra. Então, assim, são várias perguntas dentro. Mas, claro, sempre lembrando a questão da liberação da música, que, via de regra, não vai ter exclusividade. Então, assim, até se você é compositor e um diretor de filme, alguém pediu a liberação da sua música, já não coloque a exclusividade. Por quê? Assim, até uma questão de marketing. Quando é disponibilizado nessas grandes mídias, gera um fluxo grande para você de acesso. E o que pode acontecer de mais artistas quererem fazer versões da sua música. Então, quando você for trabalhar com audiovisual, que é um grande fomentador de público, não ceda com exclusividade, não é negócio para você. E como você vai receber? O ECAD cobra dentro de obras cinematográficas, de novela, o ECAD faz essa cobrança. Então, a cobrança dos seus direitos autorais como compositor de uma obra vai funcionar da mesma forma. Você não vai ter grandes problemas. É só você seguir o passo a passo que a gente já ensinou aqui que você vai receber. Se você está querendo comprar uma trilha sonora para sua película, né, que aí a gente, qualquer tipo de mídia, você tem que prestar atenção nessa questão de pedir a exclusividade se você não quiser ter problemas de dividir público, e aí são questões mais de marketing. Mas quanto ao recebimento do compositor, fica bem tranquilo, porque já é uma coisa que o ECAD faz há muitos anos. O audiovisual não é novo. O que é novo é a forma de executar ele. Então, ó, o João, ele deu uma aprofundada aqui na pergunta dele. Tem um projeto para regravar músicas de um desenho na versão brasileira e o processo mexe com todo tipo de direito autoral? É tipo, eu já entendi o que ele quis dizer aí. Tipo, ele vai pegar um desenho, fazer regravação da versão brasileira dessa música. Então, assim, na verdade, cara, isso a gente não está nem falando de audiovisual, a gente volta ao direito do compositor da música. Porque independente de onde a música está sendo usada, o fonograma, a música, a obra musical, continua sendo uma obra musical. Ela ela pode ser parte de uma obra audiovisual, mas ela, como obra individual, é musical e é isso. Entendeu? Ela então, para você. Mas ela não perde a identidade. Exatamente. Então, para você regravar. Você vai fazer? Se você está copiando do desenho, se você vai ter que reproduzir os personagens, porque, sei lá, você vai fazer um clipe, aí você vai reproduzir os personagens são um tipo de direito autoral que você vai ter que pedir essa permissão. A música é outro. O seu vídeo é um terceiro. Então, assim, aí vai bem para a política do direito autoral, da distribuidora, de você ver, se for uma música muito antiga, é muito provável que ela tenha sido lançada por uma gravadora. As gravadoras, nos regimes até mais ou menos os anos 2000, quase, elas tinham porcentagem dos direitos autorais, por isso só elas podem liberar. Porque no contrato estava, só grava quem a gravadora liberar. E tem alguns contratos assim que são vitalícios até hoje, o próprio compositor não pode te ajudar. É uma loucura isso. Vale lembrar também, tipo, a questão dos personagens, né?
eles são, tipo, para você utilizar qualquer personagem, principalmente se for americano. O americano tem essa característica. Isso não é nem uma questão de lei, não, porque a lei é igual, mas eles lá, eles fazem isso com mais frequência do que a gente, que é o que eles chamam de fair use, que é uso justo. Se você estiver usando e não tiver fins lucrativos, for educacional, tipo um trabalho de faculdade, ou alguma coisa direcionada a crianças, ou uma coisa que vá falar tipo, no sentido de dar informação para alguém, de ser educacional, eles não cobram os direitos. Entendeu? Eles não cobram porque eles entendem que você não vai ganhar dinheiro com aquilo, então, portanto, eles não vão te cobrar para fazer. Se você estiver fazendo uma parada que seja além de simplesmente se divertir, entendeu? Eles te dão uma priorizada e falam, pô, o cara tá lá... Nem musical ele pede autorização para cover. Nos Estados Sim. Unidos, se você, banda brasileira, for lá e pedir autorização para cover de uma banda americana, eles vão olhar para sua cara e falar, quê? Isso não existe lá. Isso não existe. O Brasil é o único país no mundo que exige que o autor autorize o uso da obra. Tá? É Sim. O único país do mundo, nenhum outro país você... O que acontece? Se eu sou americano, estou lá nos Estados Unidos, eu posso sentar, pegar meu violão e tocar a música que eu quiser gravar e botar no YouTube. Eu obrigatoriamente tenho que pagar os direitos do cara, mas ele não precisa me autorizar a fazer isso. Aqui no Brasil, se o autor não quiser a Monique tocando a música, ele pode derrubar, porque ele não autorizou. Gente, a prova disso, assim, para ficar bem claro, é o que a Paula Fernandes fez na música da Lady Gaga. Isso é a maior prova de que nos Estados Unidos não existe autorização e nem validação de cover. Eu acho que Exatamente. Zezé de Camargo gravando Freddie Mercury. Gente, só no Brasil tem essa burocracia e é cultural. Eu acho que é a maneira mais clara que a gente podia exemplificar o mercado. Exatamente. Não, qualquer coisa. Se você quiser agora gravar qualquer música gringa, tipo, americana especificamente, que eles já estão acostumados com a música deles sendo distribuída mundialmente, você pode, tá? Você pode. Mas você tem que comunicar para isso também não acabar virando um problema judicial, porque se você não avisa, ele já olha para você e tipo, tá fazendo alguma coisa errada. Não falou porque tá fazendo besteira. Até porque, vamos lembrar, se você tá no Brasil, a sua obra vai ser lançada no Brasil, o seu projeto está sendo lançado no Brasil, você tem que respeitar a lei do Brasil, não a da banda. Então, assim, exatamente. Se você é muito importante assim, a gente saber, você tem que se informar sobre a indústria americana, que é a maior, a europeia, mas você tem que entender, você está no Brasil, a legislação que você tem que cumprir de direitos autorais é a brasileira. Não adianta você falar com um juiz, para quem for, e falar, mas eu fiz isso porque nos Estados Unidos é corrente. Você vai se arrumar problema. Por isso, até que a gente respondeu a questão dos Beatles daquela forma, ensinando o correto dentro da nossa lei. Porque não adianta a gente querer ensinar para vocês a mexer nos Estados Unidos. Porque vocês não estão lá e o que vale lá não vale aqui. Exatamente. E aí, tipo, o que é importante também nisso? Você pode muito facilmente gravar qualquer música de qualquer gringo, você pode. Só que quando essa música é distribuída no Brasil, a gente volta para as editoras, para as distribuidoras e para as empresas que são brasileiras ou que têm uma filial, um CNPJ brasileiro, tá? E essas empresas, elas assumem o papel do compositor. Elas representam o compositor. Então, o compositor pode ser gringo, ele nunca vai te cobrar aquela autorização, mas a distribuidora dele pode derrubar a sua música porque eu tenho CNPJ brasileiro. Sim. Então, é por isso que é importante você saber que você tem que cumprir os requisitos do mercado brasileiro. Não adianta, assim, até porque, vamos ser honestos, será que a Lady Gaga sabe de todo mundo que já gravou a música dela? Eu duvido. Impossível. É impossível. Por isso que ela é bem assessorada. E isso, acho que de quebra, já é uma grande lição para os músicos, que eles acham que eles vão fazer tudo sozinho e vai ser tudo uma maravilha. Precisa de ajuda, sim. Procura. Exatamente. Assim, um bom produtor de evento.
não adianta, assim, você pegar o seu dinheiro do fim de semana, que você vai receber, sei lá, R$ 500 de cachê, e ficar guardando debaixo do seu colchão, porque você nunca vai saber injetar ele de forma correta na sua carreira. É importante você ter quem te auxilie nesse momento, para não fazer besteira, até porque você não vai chegar no mainstream fazendo besteira, sendo amador. Ninguém chega no mainstream sendo amador, tem que ser profissional. Exatamente. É muito importante, assim, essa questão do... Tipo, eu vejo dois lados, né? Eu vejo a banda que não ganha dinheiro nenhum, que continua permanecendo com essa cabeça que não tem dinheiro nenhum, não pode contratar ninguém, não vai conseguir nada nunca na vida. E os caras que começam a ganhar alguma coisa gastam cerveja. Um erro muito recorrente que eu vejo é que, tipo assim, cara, a banda fez um show, tipo, vocês têm que tirar a banda do indivíduo, tá? Se a banda tem 5 integrantes, todo o dinheiro tem que ser dividido por 6. Cada um dos integrantes e a banda. Tem que ter o dinheiro que Eu vou volta até para a banda. interromper e, assim, falar uma coisa que eu falo muito para as bandas que eu trabalho. Não, assim, profissionaliza, coloca no papel. Quem é que recebe o dinheiro do contratante? É o fulano. Coloca em que conta corrente? Tal. Se o cara amanhã sair da banda, ele tem que pagar os custos daquela turnê, os prejuízos, documenta, porque às vezes quando a banda passa por uma dificuldade, vai ter neguinho que vai meter rua e você vai estar todo endividado se você fizer isso na pessoa física. Sim. Então, mesmo fazendo pessoa física, faz um contrato, faz da banda uma estrutura, mesmo que você não abra um CNPJ, ninguém está falando dessa necessidade. Está falando da necessidade de ter um documento assinado por todos os membros de organização, para depois ninguém falar que ninguém roubou ninguém. Depois um querer registrar o nome da banda como marca para si e sai da banda e quer tirar ela dos outros, ou proíbe a gravação das composições deles. Tudo isso, você tendo uma assessoria legal e fazendo da banda um contrato, você evita o problema. Quem evita problema ganha dinheiro. Exato, exatamente. E, tipo, estudem, gente. Estudem, tenham conhecimento, sabe? Mesmo que, tipo, essa grana que vai entrar, esse dinheiro que vai entrar, a princípio vai ser pouco, mas já dá para pagar um cursinho de alguma coisa que você pode fazer, para você entender um pouco melhor, entendeu? Uma consultoria você vai fazer, vai entender um pouco melhor alguma coisa, entendeu? Você pode, tipo, eu não tenho grana para contratar um advogado agora, mas, porra, paga uma horinha do advogado do tempo Eu dele vou e até faz uma aproveitar consultoria. e vou falar aqui em primeira mão, porque eu estou montando um curso de direitos autorais, com direito de imagem também, porque às vezes o músico não sabe, direito contratual, tudo pro músico. Então, assim, Sensacional. todas essas coisinhas, lógico que por um assim, preço a gente ainda não sabe, mas dentro da realidade do músico independente, porque é normal você não ter dinheiro para contratar, nossa, uma hora no escritório com advogado tal, mas Uhum. vai buscar essa informação e ela é super útil para você, e eu garanto, tem coisas que são investimentos. Então, Exatamente. estava Exatamente. até com não ia contar, mas aí eu decidi colocar aqui que o curso, na verdade, já está pronto. A gente só está fazendo as últimas coisas para assessorar a galera, porque às vezes não tem grana para, né, para tipo, contratar um advogado para ele fazer contrato por contrato para você. Uhum, não tem como, é caro. É caro. Tipo, Sim, qualquer serviço. O trabalho da Maiara é caro, o meu trabalho é caro. Tá? sim, Tipo, a gente não vai, não vou mentir para vocês, e inclusive bandas tenham trabalhos caros também, tá? Tipo, sim. valorizem-se, valorizem-se. Só que é totalmente diferente de você pegar, tipo, junta com mais 5 bandas e faz uma consultoria, sabe? Faz um curso, Sim. faz uma parada, porque, tipo assim, a gente, hoje tem muitos profissionais que estão aqui investindo em formas de acessibilizar esses conteúdos. Tipo, a gente está aqui agora fazendo essa live de graça. Vai ficar salva no IGTV da Maiara, depois eu vou sequestrado dela e colar no meu também. Daqui a pouco eu vou subir Maravilhosa. no YouTube também, tá? Já esteja avisado que vai pro YouTube também, porque eu Ah, posto em todos adorei, os adorei. lugares. Você vai ter que me passar o Né? link Eu te depois. mando o link Mas assim que estiver assim, pronto. você coloca muito conteúdo de graça no Instagram. Uhum, Eu faço post com as dúvidas que me uhum. mandam, colocando. Então, tem muita coisa que é gratuita. Só a única coisa, fica de olho aberto, porque nem tudo que é gratuito é verídico.
Às vezes é Exatamente. isca de predador. Então, Exatamente. viu no meu Instagram? Dá uma pesquisadinha das palavras-chave no Google. Não entendeu? Me pergunta. Pergunta para o profissional que você está seguindo. Testa ele. Fala mais isso. Pergunta coisas que você sabe como funciona. Vê a É isso. resposta dele. É muito É isso, importante perfeito. assim, não ser prejudicado. Exatamente, para não acabar caindo num buraco também, né? Que é muito comum, eu já vi acontecer várias vezes, eu já vi muito produtor enganando banda, muito, muito. E hoje, assim, eu tava pensando numa coisa hoje, que hoje eu subi um vídeo, que eu já subi no meu IGTV, e hoje eu fui subir ele no YouTube, e ele é um vídeo ensinando as bases de produção de evento. Ele é uma introdução ainda bem tranquila, bem fácil, simples, didática, assim, tipo pecinha de Lego. Você pega essa pecinha, encaixa aqui, pá. Tá, tipo, simples, mas para começar, eu no meu IGTV já tenho o segundo vídeo que é explicando a pré-produção e em breve, tipo, hoje o vídeo que eu vou lançar vai ser esse nosso, mas semana que vem eu já vou entrar em mais uma parte, já devo falar de logística na próxima Eu vou semana, acompanhar, entendeu? porque eu fiquei muito curiosa nesse Não, vídeo. é bem legal, bem legal. E tipo, o que eu tava pensando? Que eu tava pensando isso hoje sozinha, tal. Que eu fui e falei, o meu objetivo com esses vídeos sobre produção do evento é que a banda não dependa mais de contratante. Aí eu falei, cara, Sim. mas eu sou contratante. Eu sou produtora de evento. Eu sou contratante dessas bandas. Por que eu quero que as bandas se livrem de mim? Cara, porque não é trabalhar isso. com gente fácil. Eu quero o seguinte, eu quero que o meu trabalho seja tão especial e tão pessoal e tão único que você até sabe fazer, mas você prefere que eu faça. Sim, fora É que assim, isso. uma banda chega para mim e ela sabe, ela tem uma noção de direitos autorais, não está me ofendendo em nada, está me ajudando. Uhum. Como uma Exatamente. banda de noção de produção de evento com você, vai te facilitar. Quem Exatamente. tem conhecimento não se importa de dividir. Uhum, Não exatamente. quer Porque assim, criar bolhas. exato, porque eu não quero pegar uma sacolinha com conhecimento e tipo, enfiar ele dentro da calça, falar ninguém pega e sair correndo. Não é isso. O que a gente está querendo mostrar aqui para as bandas e para todo mundo é que, tipo, nós somos profissionais, temos nosso trabalho, e quanto mais vocês souberem, mais bem instruídos vocês Mais estiverem, trabalho a primeiro, gente tem. mais trabalho a gente tem, porque a gente está aprendendo com vocês estão crescendo, vocês estão ganhando dinheiro, pelo amor de Deus, e o nosso trabalho é caro. Sejam caros Exato, a gente também. precisa ser quem sabe. Apliquem. Exatamente, apliquem tudo que vocês estão aprendendo aqui. Tipo assim, uma vez que vocês aplicam, todo mundo fala isso, cara, carreira de banda é um saco. Eu peguei meu violão, aprendi a tocar violão, nunca imaginei na vida que eu ia ter que estar assistindo uma live com a advogada para entender sobre direitos autorais. Brother, eu também não achava que ia ser assim quando eu decidi produzir evento. Eu pensei, vou fazer festa todo fim de semana. E eu tô Exato, e aqui. eu achava, assim, vamos ser honesta, eu venho de uma família de músicos e produtores Uhum. musicais. Gente, eu achava que, assim, mexer com música era nada mais, nada menos do que estar na lista VIP dos eventos e tomando gin de graça. Exato, a gente É tem uma isso, e visão aparecer assim, nas fotos. a gente tem uma visão que ela é muito distorcida do que realmente é a parada. Ela é muito Mas não é. distorcida. Entendeu? E E, é tipo, não é gostoso. assim que funciona. É gostoso, é trabalhoso. E tem uma parada que é o mais importante que as bandas precisam entender, que quanto mais elas, hoje, agora, que estão começando, quanto mais elas estudam, trabalham e investem, eu lembro de uma coisa que, na minha primeira aula na faculdade, meu professor me falou, ele disse, vocês como produtores, vocês não vão saber mexer com iluminação, mas vocês vão entender como a iluminação funciona e assim ninguém nunca vai conseguir passar a perna em vocês. Melhor coisa. Vocês vão contratar o Gênio. iluminador para fazer, mas vocês vão entender como é feito, eles nunca vão te passar a perna. Entendeu? Então, assim, quanto mais você investir em conhecimento hoje, menos você vai ter que fazer amanhã e menos você vai ser Eu quero enganado. só deixar um adendo, porque eu lembrei disso, porque eu vi um material nesse sentido. Gente, as associações ligadas ao ECAD não cobram taxa nenhuma pela sua inscrição. Perfeito, Tem perfeito. gente que está cobrando, denuncia, vai na delegacia online e denuncia porque essa pessoa está pegando dinheiro para ela. As associações não te cobram absolutamente nada. Quem está fazendo isso está te roubando.
Assim, eu Perfeito. vi um cara colocando isso, gente, eu fiquei muito indignada. É assim, você Não, querer cara, roubar isso é R$ 100 muito. das pessoas, sério? É muito surreal, é muito surreal. Tipo, se informem, gente. Gente, sério, se informem, tá? Eu tô deixando o meu direct aberto. A Isabel sabe muito bem disso, que a gente fez uma live junto e eu falei que eu tava deixando meu direct aberto e a gente tá se falando pra caramba até hoje, entendeu? A Mayara também acredito que vai receber todo mundo É, super bem, porque me lógico. recebeu super bem também. A gente não se conhece pessoalmente, a gente Não, já vem trocando conteúdo pelo Instagram, foi se conhecendo e achamos uma boa fazer essa união aqui, eu que acho que tipo, a para gente todo percebeu que o nosso recado mundo. era o mesmo, né? E eu já te aviso, já quero fazer de novo. Quero Por fazer mais favor, vezes. Acho que vai ser vamos fazer. sensacional. E, gente, muito obrigada por todo mundo. Obrigada, Nick, por ter me dado essa oportunidade da gente bater um papo super legal, né? Que a gente falou de indústria no geral. Eu Sim, vou subir o vídeo, vou deixar aqui, quero ver ele no YouTube. Gente, se informem, de verdade. Tá com dúvida do que alguém te falou? Procura outras pessoas com a mesma especialização. Usa o Google. Usa. Ele é é ferramenta. isso. É isso. O Google, YouTube, tudo isso que a gente usa para subir nossa música também a gente pode usar para poder aprender um pouquinho mais. Maera, muito, muito obrigada, viu? Eu já Gente, estou com adorei, meu Nick. celular aqui disparando de uma reunião que eu tenho com banda, já tem banda me esperando para a gente entrar em reunião. Vamos Maravilha. encerrar por aqui antes que o Instagram derrube a gente, né? Vamos sair de De forma novo? educada e polida, que a gente já foi derrubado uma vez. Quase duas Sim. horas de live, 2 horas de conteúdo. Galera que ficou aqui com a gente esse tempo todo, muito obrigada mesmo. Espero que Muito vocês tenham obrigada mesmo, aprendido. gente. Se ficou qualquer coisa Não entendeu, confusa, manda podem vir perguntar. pergunta, É isso, a gente vai pergunta, adorar. segue. Gente, e a gente vai estar aqui mais vezes, isso com certeza. Com certeza. Voltaremos em Tá? breve. Beijo, Beijo para beijo. todos Até a vocês. próxima. Tchau. Tchau, tchau.